Olá, turma! Então, ó, sejam bem-vindos à aula 5. Na aula 4, nós falamos sobre o quê? Sobre área e perímetro, né? De algumas figuras planas. Lembrando que o exemplo que tinha lá era de quadrado, mas não é só de quadrado, não. São de qualquer figura plana, tá bom? E aí eu falei então sobre o quê? Sobre o geoplano. Mas, professora, o que que é e para que serve? O geoplano, então, ele tem alguns tipos, que é o que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, ele pode ser a malha quadriculada, tá bom? Que a quadriculada é como se fosse uma folha quadriculada quando vai fazer os gráficos, enfim. Ela pode ser triangular e ela pode ser circular também, tá? A mais utilizada é a triangular, que é com ela que nós vamos saber entender o que que é lado, o que que é vértice, o que que é diagonal, saber calcular área na prática, perímetro e assim por diante. A triangular ela não é tão utilizada, mas seria as mesmas funções, tá? E a circular, na verdade, quando a gente estuda círculo, circunferência, tem os graus, né? Então tem os graus, então é a maneira mais fácil de entender esses graus na prática, tá bom? Então olha ali que tá falando, ó, é uma ótima. Deixa eu baixar aqui, perdão. É uma ótima ferramenta importante na geometria plana. E aí, olha o que está falando ali. É uma placa de madeira com os pregos, né? E aí ela pode ser usada para quê? Para área, perímetro, figuras simétricas, arestas, vértices, construção de polígonos, entre outros, tá bom? Que daí, assim, ele é mais fácil de visualizar, de entender na prática o que significa cada conceito desse, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar para vocês, olha. Então, esse primeiro, então, aqui vai ser a malha quadriculada, tá bom? Que daí foi como aquele exemplo que eu tinha mostrado para vocês na aula 4, né? Então, esse daqui vai ser o quê? Esse vai ser da malha triangular, tá bom? Então, esse exemplo aqui, opa, deixa eu colocar aqui, né? Esse aqui é o exemplo da circular. Então, o que que acontece? Então, por exemplo, aqui, ó, se a gente coloca um barbante aqui, e eu falo para os alunos que eu quero que calcule o que que é 60 graus. Então, ele vai colocar esse barbante com um compasso, vai entender primeiro quais são os graus total, vai ver o que que é 60 graus e marca 60 graus. É um exemplo, tá bom? Então, pode ser feito várias situações. Então, essa aula aqui é só para exemplificar para vocês o que que é geoplano. Combinado? Então, gente, até a próxima aula. Beijo!